Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, de São Lucas. É a continuidade do Evangelho de ontem. Aqueles que puderam ter acesso à liturgia da palavra ontem ou participaram da Santa Missa. Ontem Jesus estava na sinagoga da sua cidade, lá em Nazaré. E lá então ele não pôde fazer milagres, porque o povo não acreditava. Ele disse, depois de ler o livro do profeta Isaías, ele diz, vocês podem dizer a mim aquele ditado popular: médico, cura-te a ti mesmo. E aí diz, um profeta não é bem aceito na sua cidade. O povo fica revoltado, leva Jesus no alto de um monte para jogá-lo lá de cima. Jesus, passando pelo meio deles, foi embora e seguiu o seu caminho. E agora então Jesus chega a Cafarnaum e faz a mesma coisa. Vai até a sinagoga e lá então vai dar o seu ensinamento. Só que é diferente, porque lá o povo acredita. O povo se espanta com a palavra de Jesus, Que palavra é essa com autoridade? E a primeira coisa que Jesus encontra é um homem possuído pelo espírito mau. Jesus expulsa o demônio daquele homem e depois então ensina o povo. Jesus veio a este mundo para destruir as obras de Satanás. O ministério de Jesus é pautado por esse embate, por esse enfrentamento de Jesus para com Satanás. Se nós olharmos a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos pouquíssimas manifestações do demônio, Em alguns poucos casos, lá no livro de Tobias, tem aquele demônio que matava a mulher, o marido da jovem, os maridos da jovem. Tem a presença dos demônios de forma muito sutil, mas quando chega Jesus parece que tem uma explosão. O tempo todo aparece demônio se manifestando e gritando, justamente por isso, porque eles sabem quem é Jesus. Eu sei quem és tu. Tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. E Jesus ordena que eles se calem. Jesus não aceita o testemunho dos demônios. Jesus quer o testemunho dos discípulos. Então manda que cale e expulsa o demônio. Por isso então nós vemos no Novo Testamento esse enfrentamento, O reino de Deus chegou. Quando um homem guarda a sua casa, um homem mais forte chega e derrota aquele homem que guardava a casa é Satanás, e quem é mais forte que chega e derrota é Jesus. Então o reino de Deus, quando chega, expulsa o reino de Satanás, mas esse reino ele encontra barreiras. E quais são as barreiras que esse reino encontra? Diversas. Hoje Jesus enfrentou a barreira colocada pelo inimigo. Ontem Jesus enfrentou a barreira colocada pelos homens.
sejam os homens, sejam o inimigo, seja o espírito mundano, vai sempre fazer frente ao reino de Deus, que quer crescer, que quer se alongar e abranger toda a humanidade. O reino de Deus quer abraçar a todos, mas a resistência vai ser sempre alguma coisa ou alguém que não quer que esse reino cresça, por diversos motivos. Se você pega uma pessoa que é gananciosa, que tem um monte de dinheiro adquirido por desonestidade, essa pessoa vai querer uma justiça? Ela não vai querer justiça, porque ela não quer perder os privilégios dela. Então o reino de Deus, ele encontra barreira quando algumas pessoas olham para o bem de si mesmo e esquecem que o reino de Deus é para todos. Esquece que o reino de Deus é justiça para todos. E não só justiça neste mundo, mas o reino de Deus é a graça de Deus derramada sobre todos. E nós que somos parte desse reino de Deus, e nós que pertencemos ao grupo de pessoas que querem ver o reino de Deus crescer, também vamos enfrentar dificuldades. Nós vimos São Paulo fazendo a comparação entre as pessoas que são das trevas, entre as pessoas que são do mundo e as pessoas que são do dia, são da luz, são de Cristo. E ele diz para nós hoje também: vocês não são das trevas, vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês pertencem a Cristo. E nós, então, que pertencemos a este Cristo, vamos também enfrentar dificuldades, vamos também enfrentar resistências para o reino de Deus crescer no nosso coração e crescer ao nosso redor com as pessoas que nós amamos e onde nós queremos testemunhar que este reino cresça. Mas São Paulo nos fala que antes de tudo ter um fim último, que é Deus, vai haver trevas, vai haver perseguições, mas que Cristo triunfará. Não tem consolação maior do que saber que nós estamos batalhando do lado daquele que tem a vitória. A vitória é garantida. A vitória de Cristo é garantida. A vitória de Cristo é certa. A nossa grande luta é permanecermos com Cristo. Algumas pessoas acreditam que o combate que nós travamos é para alcançar a vitória. Não, a vitória está alcançada em Cristo Jesus, pela sua cruz e pela sua ressurreição. A nossa luta é para permanecermos com Cristo que venceu, e não abandonarmos no caminho, e não abandonarmos por medo das perseguições, por medo das tribulações, nos apegarmos às coisas desse mundo que são ilusórias e nos esquecermos do fim último de nossa vida, que é Deus, que é a eternidade, que são as coisas que não passam. Hoje, terça-feira, é dia de nós sempre nos lembrarmos dos santos anjos que Deus nos concede para a nossa proteção e para nos ajudar a chegarmos no céu. Que o nosso santo anjo sempre nos recorde que aqui não é a nossa morada definitiva, que aqui não é o nosso lugar eterno, que aqui nós estamos de passagem, e que Ele nos tome pela mão e nos leve ao céu, que é onde nós estaremos eternamente com o nosso Deus que nos ama, que nos acolhe e que espera a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.